Olá, oitavo ano, estamos iniciando mais uma semana e dando continuidade ao conteúdo que vocês viram semana passada, vamos ver hoje o retorno de Dom João a Portugal e como é que isso afetou o processo de independência do Brasil, né? Enquanto em Portugal estava passando tempos difíceis, né, os seus cidadãos, no Rio de Janeiro estava tudo calmo, graças à vinda da família real portuguesa, que fez várias mudanças e melhorias aqui no Brasil, né? Então, tudo parecia muito calmo desde 1808, só que em 1820, um fato modificou todo o cenário. Foi a Revolução do Porto de 1820, que deixou tanto o rei de Portugal como as pessoas bastante confusas e sem saber que rumo tomar. Essa revolução foi um movimento militar iniciado em agosto de 1820 na cidade do Porto, ao norte de Portugal, espalhando-se rapidamente por outras regiões do país até chegar à capital, Lisboa. Nesse caminho, conquistou o apoio da burguesia, do clero, da nobreza e do exército, ou seja, dos mais importantes estratos sociais, dos grupos sociais de Portugal. Né? Embora tivesse passado em Portugal, a Europa de 1820 estava intimamente ligada aos rumos da história brasileira do século XIX. Em 1820, Portugal se encontrava numa situação de crise econômica, política e social. Em primeiro lugar, porque desde 1808, quando a família real veio para o Brasil, porque Portugal tinha sido invadido por Napoleão, muita coisa mudou. Então, a partir da transferência da corte portuguesa para a maior colônia, que era o Brasil, vários desafios aconteceram, principalmente para Portugal. A abertura dos portos brasileiros, por exemplo, pôs fim ao monopólio comercial português. Então, Portugal acabou perdendo seus lucros, que havia perdurado durante 3 séculos. Essa medida afetou a economia lusitana, a economia portuguesa, e em especial a burguesia comercial do país, favorável ao desenvolvimento da ordem anterior. Então, essa nobreza não estava contente com que havia perdido seu privilégio por causa da transferência da família real para o Brasil. Então, o exército também não estava contente. Desde a transferência da família real para o Brasil, ficou sob o comando do marechal inglês Beresford, a quem Dom João confiou o governo português durante sua ausência. Então, esse cenário parecia estar difícil para Portugal e o Brasil estava em bom andamento. Então, com a influência do liberalismo, as ideias de liberdade e de constituição, os reis de Portugal passaram a temer que iriam perder seu poder em Portugal, né? Então, sobre a influência dos movimentos e da própria Revolução de 1820, os portugueses procuraram uma forma de liberar o país, que estava subordinada aos reis de Portugal, né? E queriam garantir os direitos dos cidadãos também, enfrentando a crise que o país estava passando. Então, para atender a esse objetivo, as cortes, né, os grupos privilegiados de Portugal defendiam a volta imediata do rei para Portugal e o restabelecimento do monopólio comercial sobre o Brasil. Havia, portanto, uma visível contradição no movimento de 1820. Enquanto eles queriam que o governo de Portugal fosse liberal, em relação ao Brasil, eles queriam uma volta, queriam que o Brasil voltasse a ser colônia e não mais sede do reino. Então, para eles, eles queriam mais liberdade e para o Brasil, queriam transformar o Brasil novamente em colônia. Houve várias divisões também aqui dentro do Brasil. Desde as primeiras notícias da Revolução do Porto, né, alguns meses depois, iniciou-se vários movimentos também aqui, divisões, aqueles que queriam que o rei ficasse aqui, que o Brasil continuasse sendo reino, e havia aqueles que queriam que o Brasil voltasse a ser colônia com medo de perder os privilégios e também de acabarem com a escravidão, que era a base da economia brasileira. Então, sob o ponto de vista dos interesses específicos de cada grupo social, o Brasil se dividiu também. Na parte centro-sul, predominou a posição contrária às cortes portuguesas, mas em algumas regiões do norte e nordeste,
a posição foi outra. Elas tinham sido prejudicadas pela liberdade e autonomia dada ao Brasil e também tinham medo de perder a parte da escravidão, que eles viviam mais do cultivo da cana-de-açúcar e precisavam de muita mão de obra, né? Por isso, a partir daí, né, com a radicalização política no Brasil, forçou Dom João a jurar fidelidade à nova Constituição portuguesa. E mesmo com a participação dos deputados brasileiros, a corte portuguesa terminou se inclinando em meio a essa contradição, né, de permanecer com o colonialismo e com a escravidão aqui no Brasil. No dia 26 de abril de 1821, a família real retornou a Lisboa. Os reis de Portugal voltaram para Lisboa, com exceção de Dom Pedro, que assumiu a função de regente. Então, Dom João, pressionado e desejando também preservar o regime, né, sua dinastia, seu poder, tanto aqui como em Portugal, ele deixou seu filho Dom Pedro I no lugar dele, assumindo o trono. Só que o Brasil ainda não tinha um rei, porque Dom Pedro não tinha sido coroado. Ele atendia às ordens de Portugal. Então, o ponto alto da Revolução do Porto ocorreu em dezembro de 1820, quando as cortes portuguesas exigiram a imediata volta de Dom Pedro a Portugal. Então, a partir de então, houve uma sucessão de acontecimentos que levariam à independência do Brasil, que aconteceu em 7 de setembro de 1822. Então, o Brasil se livrou da condição de colônia para sempre a partir da independência, porque eles queriam o retorno imediato de Dom Pedro, só que os brasileiros não queriam mais voltar a ser colônia e pediu que Dom Pedro não fosse embora. Então, a partir daí, ele passou a sofrer várias pressões das cortes portuguesas e também a querer voltar, a querer que ele fosse para Portugal à força. Então, o Brasil se dividiu, né, entre conservadores e radicais, cada grupo tinha uma posição, só que Dom Pedro queria manter a paz entre eles, mas ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele voltava para Portugal, ou ele ficava aqui no Brasil. Então, esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico, o dia que ele resolveu ficar no Brasil, depois de receber um bloco de um abaixo-assinado para que ele ficasse aqui no Brasil. Então, ele resolve ficar, mas tem que tomar uma decisão também, porque Portugal não aceitou e começou a pressionar mais ainda. Então, as cortes de Lisboa elaboraram um decreto que anulava os poderes de Dom Pedro. Então, esse último acontecimento teve como consequência a declaração formal da independência, né? Quando as cortes elaboraram esse decreto para forçar Dom Pedro a voltar a Portugal, ele declarou a independência do Brasil, às margens do rio Ipiranga, em setembro de 1822. Então, o Brasil se separou oficialmente de Portugal, mas continuou sendo governado pelo imperador, o primeiro imperador do Brasil, por isso que chama o primeiro império ou primeiro reinado do Brasil, foi com Dom Pedro I. Aqui temos a atividade. Na 1, vocês vão completar esses espaços aí com as palavras aqui acima. Ó. França, 1822, Portugal, Brasil, Dom Pedro e Inglaterra. Vocês vão completar onde é que se encaixa essas palavras. Uma vai ficar de fora, então podem observar. Só tem 3 traços e 5 palavras. Vocês observem o que é que completa direitinho a frase. Na 2, o que foi o dia do fico? Na 3, explica o processo de independência do Brasil, como o Brasil ficou independente. 4, vocês vão marcar quem governou o Brasil no primeiro reinado após a independência. Na 5, vocês vão marcar o processo de independência do Brasil caracterizou-se por. Então, vocês vão marcar a alternativa que mostra como se caracterizou o processo de independência do Brasil. Na 6, a maior razão para romper os laços com Portugal foi. Então, qual a principal razão para o Brasil romper com Portugal e ficar independente? Na 7, a respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que. Então, você vai marcar o que é correto sobre a independência do Brasil. Então, finalizando aqui a atividade, respondo com calma. Eu vou mandar o texto completo no grupo